Olá, vocês que acompanham e assistem ao Redação em Gotas, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Hoje, nesta microaula, nós pela primeira vez faremos neste programa, neste canal, comentários a uma redação, uma proposta de redação de alguma prova famosa, né? Pode ser vestibular, concurso ou o Enem. E começaremos justamente com ele, o Enem deste ano em que estamos gravando este vídeo, 2016. Aliás, nós faremos tanto nesta microaula número 10 como na próxima, a de número 11. Por quê? Porque vocês sabem, imaginam, ou quem vai ver mais tarde vai se lembrar, imagino eu, que em 2016 tivemos duas provas do Enem, em razão de alguns locais, no caso escolas, em que seria realizada a prova na primeira ocasião em novembro, início de novembro, né, essas escolas estavam ocupadas em protesto pelas propostas do governo de mudança na política educacional, no ensino médio. Né? Então muitos tiveram de fazer o Enem numa segunda ocasião, dias atrás, início de dezembro, né, a segunda aplicação do Enem. Então nós hoje faremos comentários a prova da primeira aplicação, a primeira redação que tratou de intolerância religiosa. Na próxima oportunidade, na próxima microaula, nós falaremos da redação na segunda aplicação do Enem, que foi sobre racismo, ok? Então, como é que foi a prova realizada no início de novembro, a prova de redação? Vocês verão aí, houve 4 textos motivadores. O Enem usa o termo texto, inclusive para imagens, no caso um deles é um gráfico, né? E qual o primeiro texto? Né? Tem aquelas instruções já habituais, não pode ter menos de 7 linhas, tem que ser dissertativo argumentativo, não vamos nos deter nisso agora, né? Mas vamos focar na proposta em si. Né? O primeiro texto motivador, como consta, né? É um texto do Ministério Público do Rio de Janeiro, constante no site do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é um trecho que diz o seguinte: em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferência de correntes religiosas em matérias sociais, políticas, culturais, etc. Ok? O texto 2. O texto 2 consta no Jornal do Senado, é da jornalista Juliana Steck, intitulado Intolerância Religiosa é Crime de Ódio e Fere a Dignidade. O fragmento, o texto motivador 2, né, da proposta é o seguinte: o direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensivas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Já o texto 3, o texto motivador 3, né, é o capítulo, um trecho, né, o artigo 208 do capítulo 1 do Código Penal Brasileiro. O capítulo 1 dos crimes contra o sentimento religioso, ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo, como eu falei, 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Ok? E por fim, um gráfico, né, no texto 4, como eu falei, o Enem considera texto, a palavra texto de um modo mais amplo, incluindo ilustrações, que embora tenham textos ou não,
né, também tem a sua relevância dentro da proposta. Intolerância religiosa no Brasil. Fiéis de religiões afro-brasileiras são as principais vítimas de discriminação. Então temos aqui uma lista, né, o número de denúncias por religião no período de 2011 a 2014. Então, os fiéis de religiões afro-brasileiras, né, 75, evangélica 58, espírita 27, católica 22, ateus 8, judaica 6, islâmica 5, outras 15. Temos mais alguns dados, né? Esses dados, aliás, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e publicados na Folha de São Paulo em 2016, este ano, em maio. Uma denúncia a cada... Isso corresponde, todos esses dados, uma denúncia a cada 3 dias. 213 denúncias com religião não informada. 20% dos episódios relatados em 2013 envolveram violência física. E 12% dos episódios relatados até julho de 2014 envolveram violência física. Então esses dados também precisam ser analisados. E vem, enfim, a proposta, né, em si, que diz o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, abre aspas, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, fecha aspas, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Pois bem, como fazer essa redação? Claro, há vários caminhos, não há um caminho único, né? Como dizem também, há vários vieses, perspectivas, etc. Podemos até passar algo que facilite ou que um esquema mais fácil, etc. Mas nunca serve para todos. Cada um tem o seu jeito de fazer redação, né? O seu modo de pensar, etc. O que é importante, porém, né, em primeiro lugar, é identificar, claro, além da leitura ou depois da leitura inicial, é identificar claramente qual é o tema. Isso muita gente já começa errando por aí. Né? Tem muita gente que fica apegado ou preocupado com questões ou com dados presentes nos textos motivadores e nem presta atenção direito no tema, né? No que está se propondo, no que está se pedindo. E o que está se pedindo, afinal? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então não adianta fazer um diagnóstico do que está acontecendo, quais as causas, etc, etc e tal, e não falar de caminhos. Vai estar fugindo, ao menos parcialmente, do tema, tangenciando o tema, como se diz, né? Então tem que se focar nisso, tem que se apontar, no caso, quais esses caminhos. Mas como fazer isso e como chegar a isso, né? Em primeiro lugar, deve haver uma tese. O que é uma tese? É um ponto de vista, é um porquê, né? Tem que haver um objetivo, tem a ver com o tema, e tem que haver um porquê do que está sendo levantado pelos textos motivadores. E não precisa ficar apegado ao que está nos textos motivadores. Pelo contrário, não pode ficar preso, até se reproduzir, né, trechos dos textos motivadores vão se reduzir na análise, né, o número de linhas que contam, né, e vai que alguém reproduz demais, fica com menos de 7, pode dar problema, vai dar problema isso, né, ou então vai ficar um texto muito pobre, repetitivo, né. Então, não pode ficar só no diagnóstico, só na repetição de informações, ou mesmo com outras palavras, né? A chamada tautologia, que seria isso, repetir a mesma ideia com outras palavras. Não, não pode ficar nisso. Tem que haver uma tese clara, um ponto de vista, que é seu, claro, mas seu não com mero achismo, né? Com mera opinião, mas algo baseado em análise, em estudo, etc. E apontar o caminho, até porque o Enem exige, né, que se faça a tal proposta ou as propostas de ação ou de intervenção social. Ok? Entendido isso? Muito importante. Isso não vale apenas para o Enem, vale para outros exames vestibulares,
concursos, etc., também essa visão vai ser muito valiosa para se fazer uma boa redação. Agora, o que expressam os textos motivadores? Não vamos repetir aqui os textos palavra por palavra, mas enfim, o primeiro, né, diz o seguinte: que está assegurada na nossa Constituição a liberdade religiosa de expressar a religião, mas ao mesmo tempo, né, tem de haver a laicidade do Estado, ou seja, o Estado não pode estar submetido a uma religião. Né? Por muito tempo o Brasil, né, foi um Estado oficialmente católico, isso mudou com a proclamação da República para cá, né, e pouco a pouco foi sendo firmado. Então, há inclusive várias discussões, por exemplo, sobre haver o crucifixo, né, de Jesus em instituições públicas, entre outras. Né? É algo muito sério que precisa ser discutido bem, mas enfim, o Estado, não apenas simbolicamente, em questões menores, mas não pode estar submetido a uma religião. Porém, né, tende a haver a preservação da liberdade de culto religioso e de expressão. O texto 2 também tem a ver com a questão de liberdade de expressão, mas num outro sentido, de que está assegurado, aí já avança até um pouco mais, né, isso é interessante, um texto avança em relação ao outro, está assegurada a liberdade de expressão até de criticar, né, dogmas, né, de alguém que tem uma religião ou não tenha, critica o dogma de outra religião, né, enfim, mas isso não pode resultar em atitudes de ofensa, de agressão, né, e muito menos envolver violência física, mas não apenas a física, certo? Também a violência psicológica, ofensa, etc. O texto 3, que consta do Código Penal, né, mostra que certos atos, por exemplo, escarnecer, quer dizer, tirar sarro, por exemplo, né, ou mais do que isso, bullying, fazer algo assim, ou até pior, né, alguém por motivo de crença impedir ou perturbar uma cerimônia religiosa, vilipendiar, quer dizer, um ato agressivo a um culto religioso, isso pode resultar em pena, no caso de 1 mês a 1 ano ou multa. Isso acho que é analisado caso a caso. E se há o emprego de violência, há um aumento da pena, certo? E por fim, o último texto motivador, que é um gráfico, mostra quais as principais, né, ou a proporção. Na verdade não é proporção, são números efetivos, números factuais de vítimas de discriminação por conta de religião. Então temos os seguidores das religiões afro-brasileiras sendo as principais vítimas, depois os evangélicos, espíritas, católicos, ateus inclusive, vejam só que não apenas religiosos, mas quem não tem religião, no caso ateu, judeus, islâmicos e outras. E até um dado interessante, né, 213 denúncias não tem a religião informada. Uma denúncia a cada 3 dias e tem a proporção, né, daquelas que envolvem violência física, 20% em 2013 e em 2014, mas até julho, né, não foi analisado depois, 12%, certo? Isso tudo, todos esses textos motivadores, eles podem, ou eles podem não, eles vão contribuir com elementos, mas como eu já falei, não se pode ficar preso a eles. E quais podem ser, né, os caminhos, os vieses, né, as perspectivas para esse texto, para essa redação? Uma possibilidade é focar a tese naquela ideia de que quem tem uma religião em geral, né, fica muito preso a ela, enxerga o que ela contém como verdade absoluta e não procura enxergar o que as outras religiões têm de interessante, ou que podem contribuir, né, inclusive para um diálogo interreligioso, para o enriquecimento cultural. Né? Algo que pode beneficiar a todos os brasileiros de quaisquer religiões. Né? Então pode-se focar nisso, né? Nessa visão de que a religião que nós temos é aquela verdade absoluta. Claro que
se a pessoa adota uma religião, a vê como aquela melhor, sem dúvida, mas a vê como uma verdade tão absoluta que acaba desprezando as outras. Outra vertente, outro viés, né, é associar a religião com as questões sociais. Ok? Vejam só que os dados apresentados no texto motivador 4, né, apontam as principais vítimas entre os grupos afro-brasileiros, religiões afro-brasileiras, como candomblé e umbanda, né, e os evangélicos, que em geral são compostos por pessoas de origem mais humilde, né, mais pobre. Então pode se associar uma coisa a outra. Também se pode associar essa a violência ou essa intolerância religiosa ao fato de nós termos por muito tempo uma religião predominante, que foi o catolicismo. Então, mesmo hoje, pessoas que não são católicas, né, têm aquela visão de dominação, né, que pode ser, claro, uma questão polêmica, né, mas que tem que ser estudada historicamente, mas de que uma religião se sobrepõe à outra, ok? Então, uma outra vertente, um outro viés que pode ser adotado. E quais os caminhos, né, que se podem ser apontados? Pode ser algo através da educação das escolas. Muito se discute hoje em dia a questão de disciplina de religião dentro das escolas. Em geral, os especialistas são contra, porque, via de regra, acaba se falando mais de uma religião em detrimento das outras, mas pode haver até uma proposta saudável de inclusão do assunto religião dentro, vamos supor, de uma disciplina que envolva ética, cidadania, e se procure ver todas as religiões, né, pelo menos as adotadas aqui no Brasil, o que cada uma tem de bom, né, também discutir questões polêmicas, fazer um debate, mas sem tentar encontrar qual a verdade, se uma é maior, uma é mais tem mais verdade do que a outra, mas procurar um debate saudável e um diálogo, né? É uma possibilidade. Uma outra é que esse diálogo se faça através de eventos, ou então a mídia participar de modo a que as religiões possam ser vistas uma em relação à outra, ainda que haja diferenças naturalmente, mas cada uma com a sua contribuição, com o seu lado bom sendo exposto a todos, e talvez também questões ligadas ao mundo jurídico, né? Talvez a aplicação melhor do que já está aí nas leis para combater a intolerância religiosa. Então esses podem ser os caminhos, né, apontados. Então, né, falamos aqui um pouco sobre quais podem ser as teses, quais podem ser as propostas de ação social, né, e vocês fiquem à vontade para deixar dúvidas ou fazer os seus comentários aí na parte de baixo aí do YouTube, né? Então, como eu falei no início, na próxima microaula nós abordaremos a redação da segunda aplicação do Enem, né, realizado em dezembro deste ano de 2016 sobre racismo, e agradeço muito, peço desculpas que desta vez ficou bastante longo até, né? Não foi uma gotinha, foi um gotão, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, acompanhado, e fiquem, como eu falei, fiquem à vontade para expressar a opinião de vocês, né? E até, quem sabe, criar algum diálogo, algum debate saudável em relação ao tema de hoje. Um grande abraço, tudo de bom.